Vamos lá, então, gravar um pequeno vídeo tratando de esforços simples. Por que a gente está fazendo isso? Para que vocês possam dar uma assistida e se lembrem daquilo que a gente viu lá em março, né? Mas que a gente vai ter que continuar a estudar agora, e aquelas aulas foram consideradas como tendo que ser válidas, a gente não pode repetir. Então, para facilitar para vocês, eu gravei esse vídeo. Qual é o objetivo dessa aula aqui? O objetivo dessa aula, basicamente, vai ser usar o método das seções para determinar os esforços simples em uma seção de elemento de barra. Pronto. Só isso, né? Então, nós vamos conhecer quais são os esforços simples e vamos usar o método das seções, que é aquele que a gente parte a seção, a estrutura numa determinada posição e estuda simplesmente usando as equações da estática. Então, esse método nós vamos usar para determinar o que está acontecendo internamente na estrutura. E por que isso é importante? Por que a gente quer estudar os esforços simples? Pelo seguinte, quando eu sei que tem uma estrutura que está submetida a um determinado carregamento, essa estrutura, internamente, eu conheço as cargas externas, posso determinar as reações de apoio, mas internamente existem esforços também que estão atuando, que eventualmente vocês veem, pode acontecer de romper alguma peça. Então, por exemplo, eu pegar esse pedaço aqui de lixa, né? Eu vou aplicar um carregamento, então está acontecendo alguma coisa com ela aqui, que ela está se deformando, né? Você dá para ver aí, ela está se deformando e eventualmente eu posso aplicar uma carga tal que ela rompa, né? Então, esse tipo de ação que eu apliquei aqui foi capaz de romper a peça. Então, o que é que eu quero conhecendo os esforços simples? Determinar que esforços são esses para garantir que o material resista, né? E também, porque o nosso objetivo aqui não é romper, como eu estou fazendo aqui na lixa de unha. O nosso objetivo é dimensionar a estrutura adequadamente para que ela suporte os esforços. Já que nós somos engenheiros de estrutura, nós não queremos que ocorra nenhum problema grave, né? Então, o que a gente quer é que a estrutura aguente os esforços que vão agir. Então, mas para isso eu preciso conhecer que esforços são esses, né? Então, esses esforços internos podem ser determinados usando o método das seções. Eu agora vou parar aqui, né? Porque não dá para fazer a gravação toda, porque senão fica muito pesado, né? Então, eu vou gravar só o som, não mais a imagem, só para vocês se lembrarem da minha cara aí, cara. Para futuramente, quando me encontrarem, saber quem é a professora. Tá? Então, eu vou parar e vou continuar sem a imagem. Bom, então vamos lá para os esforços simples. Vamos supor que eu tenho esse elemento, né, que está submetido a uma série de carregamentos. Essas cargas atuantes aí de F1 e F6, elas podem ser reação de apoio ou cargas aplicadas, mas o que interessa aqui, no final das contas, é que a estrutura está em equilíbrio, ou seja, esse elemento está em equilíbrio. Já a resultante do carregamento é zero, né? E o momento resultante também é zero, tá? Então, eu tenho em equilíbrio submetido a essa série de carregamentos. O que eu vou fazer agora? Eu vou seccionar esse elemento segundo essa seção S1. Né? Eu vou separar em dois pedaços, o lado esquerdo e o lado direito, levando cada um as forças que atuam sobre ele. Então, nós vamos obter essas duas partes e as forças estão aí, como estavam anteriormente. Do lado esquerdo tem o F2, o F1 e o F6. Do lado direito, F3, F4 e F5. É claro que dessa maneira, do jeito que está aqui, a estrutura, esses pedaços independentes não estariam mais em equilíbrio, porque eles estavam em equilíbrio quando estavam todas as forças juntas, né? Então, obrigatoriamente, para que seja mantido o equilíbrio, eu tenho que aplicar, né? A cada parte que ficou, o efeito das forças que estavam na outra parte, tá? Então, eu vou aplicar a resultante dessas cargas F3, F4 e F5, eu vou aplicar aqui, vai ser esse RD. Eu vou aplicar, do outro lado direito, eu vou aplicar a resultante do F2, F1 e F6, e vai ser o RE, né?
E vou aplicar os momentos também. Esse momento MD aqui, que eu chamei de MD, é o momento das forças F3, F4, F5, que eu tirei fora, né? Essas três forças. E o momento ME é o momento das outras forças do outro lado, das forças F1, F2 e F6. A terceira lei de Newton, ela nos garante que essas duas forças que atuam aí, RD e RE, são forças de mesmo módulo e sentidos opostos. Da mesma maneira, ou seja, que na verdade o RD é o efeito do lado direito sobre o lado esquerdo, e o RE é o efeito do lado esquerdo sobre o lado direito. Então, elas são iguais e opostas porque são força de ação e reação. Da mesma maneira, os momentos. O momento MD é o momento provocado pelas forças do lado direito sobre o lado esquerdo, e vice-versa. O ME é o momento provocado pelas forças do lado esquerdo do lado direito. Como no conjunto eu teria que ter que esses momentos e essas forças somadas todas dão nulos, né? A somatória dos momentos é zero, a somatória das forças é nula. Então, essas forças RD e RE são iguais e opostos, e o momento MD e ME também são iguais e opostos, ou seja, as forças atuam na mesma direção, em sentidos opostos, e os momentos atuam em torno do mesmo eixo, só que agindo em sentidos opostos. Uma outra coisa que é interessante observar aqui é que qual foi o ponto escolhido para colocar essas forças? Foi escolhido o centro de gravidade da seção, né? Então, como referência, se usa transferir as forças de um dos lados para o outro lado da seção. E é importante observar aqui que tanto faz, então, se eu quero conhecer os esforços que estão agindo nessa seção, que eu fiz o corte aí, que foi a seção S1, tanto faz eu calcular pela esquerda como pela direita, porque eu vou encontrar o mesmo valor em módulo, que vai mudar aí o sentido, mas em termos reais, o efeito vai ser o mesmo, porque eu estou sabendo o efeito de um lado sobre o outro, né? Então, eu vou obter a mesma coisa, tanto faz calcular por um lado pelo outro, como pelo outro. Então, qual é a importância disso? A importância disso é que a gente vai escolher fazer o cálculo pelo lado que der menos trabalho, né? Nesse caso aqui, não tem diferença, porque eu fiquei com três forças de um lado e três forças do outro, mas em algumas situações pode ser bem mais complexo fazer por um lado como pelo outro. Então, a gente vai fazer pelo lado que for mais simples fazer o cálculo, né? Tanto faz de um lado pelo outro. Lembrando que esses esforços que vão agir aí são o efeito de um lado sobre o outro. Agora, a gente vai pegar só um dos lados da seção. Então, com esse um dos lados da seção, eu peguei o lado esquerdo, fiquei com F1, F2, F6, e o momento MD e a força RD, tá? Então, nós obtivemos aquelas força e momento aplicado no centro de gravidade dessa seção. Essa força RD aqui, eu agora vou analisar ela separadamente, ver como é que ela se comporta, qual é o efeito dela. Então, essa força RD aqui, para simplificar a análise, a gente vai decompor em duas componentes. Uma sobre um eixo perpendicular ao plano da seção e a outra no plano da seção, né? No eixo perpendicular e a outra no plano da seção. A componente na direção do eixo perpendicular, vou chamar de força normal. Então, vai ser uma componente da força RD na direção perpendicular ao plano da seção. E a outra componente vai ser atuando no plano da seção, que eu chamarei de força cortante. Então, começando a analisar por essa força normal. Ela pode se apresentar de duas maneiras. Ela pode se apresentar no sentido de alongar a peça ou no sentido de encurtar a peça, ou seja, ela pode ser uma força de tração ou uma força de compressão. Qual é o efeito aqui? Como a força está saindo, o sentido de sair, ela vai tender a alongar, aumentar o comprimento da peça. Então, as seções aqui se afastam uma das outras, mas permanecendo na mesma direção, no mesmo eixo. E aqui as seções se aproximam das outras, a peça tende a reduzir o comprimento, enquanto que aqui a peça tende a aumentar o comprimento.
Por definição, então, o esforço normal, né? Nós vamos dizer que o esforço normal atuante em uma seção é a soma algébrica das componentes na direção normal à seção de cada uma das forças atuantes de um dos lados dessa seção. Ou seja, eu peguei aquelas forças que estavam do lado direito, fiquei com a parte do lado esquerdo da estrutura, então eu peguei aquelas forças que estavam do lado direito e trouxe, né? E agora pegar as componentes de cada uma delas na direção normal à seção que eu escolhi. O efeito do esforço normal vai ser esse de promover a variação da distância que separa as seções, permanecendo as mesmas paralelas umas às outras, né? Então, vai variar a distância, ou seja, ou as seções vão ficar mais próximas, se for de compressão, ou as seções vão ficar mais distantes, se for de tração à força. Esforço normal resultante. Qual é a convenção de sinais adotada para o esforço normal? Então, quando o esforço normal é de tração, nós dizemos que ele é positivo, nós assumimos positivo. Quando ele é de compressão, nós assumimos que é negativo. Não é a convenção mais simples, é a do normal. Então, aquela força na direção genérica resultante das componentes que estavam do outro lado, a gente encontrou também uma componente situada no plano da seção, que foi aquela força que eu chamei de Q, né? A componente da força RD. Componente da força RD que chamamos de Q. Essa componente aqui, a gente pode tratar com ela diretamente, ou para simplificar, podemos trabalhar com componentes dela. Porque já que esse Q está atuando no plano da seção, ela pode atuar em qualquer direção. Né? Poderia ser assim, né? Assim, então, já é diferente lá da força normal, que é a direção única. Então, para simplificar, a gente pode escolher os eixos principais da seção. Como essa seção que eu desenhei aqui é a seção circular, qualquer eixo é principal, né? Qualquer eixo é principal, não tem muito significado. Mas se for uma seção retangular, outra qualquer, a gente vai ter os eixos principais e normalmente são esses os eixos escolhidos. Nesse caso aqui, eu posso escolher um sistema de eixos x e y, ou y e z, porque o x é o eixo normal, normalmente estabelecido como eixo normal, o x. Né? Então, a gente tem os eixos y e z, e nós vamos pegar essa força Q e decompor em componentes nesses eixos que estão no plano da seção. Então, eu tenho agora uma componente QY e uma componente QZ, né? Os componentes do esforço cortante. Qual é o efeito da força cortante? O efeito da força cortante vai ser as componentes atuantes de cada lado, né, da peça, aqui é o lado esquerdo e aqui é o lado direito, né? Estou voltando lá para aquela parte inicial. O efeito vai ser sim, né? Uma vai dar para cima, outra para baixo, já que elas são ação e reação. E aí o efeito é o deslizamento de um lado de uma seção sobre a outra. Esse é o efeito de força cortante. Daí ela receber esse nome de força cortante. Por definição, o esforço cortante atuante em uma seção é igual à soma vetorial das componentes sobre o plano da seção das forças situadas de um dos lados dessa seção. Tá? Então, não é mais uma soma algébrica, porque agora pode estar na direção genérica. Né? Tem o meu sistema de eixos aqui, y e z. A minha força pode estar numa direção qualquer, né? Componente, então eu tenho que fazer uma soma vetorial, não mais uma soma algébrica, como no caso do esforço normal. O efeito do esforço cortante é promover um deslizamento relativo de uma seção em relação a outra, como já tinha visto no slide anterior. Né? Qual é a convenção que a gente adota? Nós vamos adotar, primeiramente, vamos supor um sistema de eixos aqui, digamos que aqui estou no plano, supor o eixo positivo para cima, y, tá? Então, o cortante, quando calculado pelas forças da direita, ele dá positivo quando é para baixo. Quando calculado pelas forças da esquerda, ele dá positivo quando for para cima. Ou aqui a mesma coisa, né? Aqui vai ser positivo quando pela força da esquerda é para cima, pelas forças da direita é para baixo. Quando eu tenho sistema de eixos, quando estou no espaço, eu vou considerar o sistema de eixos adotado e vou admitir que vai ser positivo quando der no sentido positivo do eixo,
se calculado pelas forças da esquerda, e no sentido pela força da direita, se tiver no sentido contrário ao positivo do eixo, que eu vou considerar positivo. Tá? O momento MD, a gente pode fazer a mesma análise que a gente fez com relação à força, né? Daquele momento que resultou, que foi aplicado, né? Tá aqui ele, em torno desse eixo. A gente pode também decompor em duas componentes. Uma no momento em torno do eixo perpendicular ao plano da seção e outra em torno do eixo do plano da seção. Né? E aí a gente tem duas componentes também desse momento. As componentes do momento, no caso, em torno do eixo perpendicular à seção, nós vamos chamar de momento torsor. E a componente em torno de um eixo no plano da seção, nós vamos chamar de momento fletor, porque é esse o efeito deles, né? Esse primeiro aqui, ele torce a seção, como se estivesse torcendo o elemento, e o outro, ele flete o elemento. Quando se trata do momento em torno do eixo do perpendicular à seção, a gente vai ver qual é o efeito dele. Então, eu tenho aqui as seções, estão atuando os momentos, os eixos, o momento está atuando, né? Então, esse momento, o efeito desse momento vai ser deslizar uma seção sobre a outra. Né? Então, vai ser um efeito de deslizamento. Então, para determinar qual é o sentido, se esse momento vai ser positivo ou negativo, nós vamos usar a chamada regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? A regra da mão direita consiste no seguinte: a gente vai posicionar a mão direita com os dedos colocados na direção e sentido da força. Então, eu vou colocar a mão com os dedos, os 4 dedos posicionados na direção e no sentido da força. E vou girar os dedos, representando a rotação da força em torno do ponto no qual a gente está calculando o momento. Então, vou girar assim, olha só, né? Então, quando eu fizer esse giro, a posição do polegar vai indicar o sentido do vetor momento. Então, quando se trata de torção, a gente vai admitir positivo quando esse sentido for saindo da seção. Se estiver entrando na seção, eu vou admitir que é negativo. Então, o momento torsor, por definição, né? O momento torsor atuante em uma seção é a soma algébrica dos momentos das forças situadas de um dos lados da seção em relação ao eixo normal à seção que contém o seu centro de gravidade. Lembrem lá que o ponto de referência que a gente escolhe para aplicar forças e momentos é o centro de gravidade da seção. O efeito do momento torsor é promover uma rotação relativa de duas seções em torno de um eixo que lhes é perpendicular, passando pelo seu centro de gravidade. Então, deslizar em torno do eixo, deslizamento de uma seção em torno da outra, mas em relação à outra, mas em torno do eixo, passando pelo centro de gravidade, que é o eixo em torno do qual a gente está aplicando o momento. Então, esse é o efeito do momento torsor. Corresponde a, por exemplo, aquele sentido de torcer mesmo, né? Quem torce uma roupa, por exemplo. A convenção de sinais é essa aqui. Convenção positiva de sinais vai ser quando você estiver saindo o sentido do vetor, saindo no sentido da posição aí, saindo da seção. Calculado pela esquerda ou pela direita, o resultado tem que dar sempre saindo da seção. Então, aí eu tenho uma situação positiva nesse caso. Né? Se der no sentido contrário, vai ser negativo. Depois nós temos uma outra componente do momento, que é aquela componente do momento em torno do eixo situado no plano da seção. Novamente, nós vamos ter, aqui tem um sistema de eixos, que eu vou repetir, nós vamos ter a mesma questão do cortante. Então, esse momento pode ser em torno do eixo qualquer, porque é um momento em torno do eixo do plano da seção, mas não é um eixo definido. Então, para simplificar, a gente pode também tratar com as componentes, né? Momento em torno do Y e momento em torno do Z. Mas já são componentes do momento fletor, né? Já são componentes do M, que é o momento fletor.
esse momento, o efeito do momento em torno dos eixos no plano da seção, né, vai ser o seguinte, eu vou simplesmente ser o sentido da flexão. Então, quando você aplica um momento desse, você tem compressão de um lado e tração do outro lado. Então, aquela tendência de alongar um lado e comprimir o outro lado. O momento fletor, por definição, então, a gente vai dizer que o momento fletor atuante em uma seção é a soma vetorial das componentes sobre o plano da seção, dos momentos das forças situados de um dos lados dessa seção em relação ao seu centro de gravidade. Seu efeito é provocar uma rotação da seção em torno de um eixo situado no próprio plano. Então, a seção vai girar em torno do eixo situado no plano. Claro que, no caso, quando eu for trabalhar não mais com o momento fletor total, mas com as componentes em Y e Z, já vou fazer uma soma de componentes escalares, de projeções de momentos, né? Não mais uma soma vetorial. Mas o momento fletor, de um modo geral, vai ser uma soma vetorial das componentes. A convenção de sinal do fletor vai ser essa, calculada pelas forças da direita, que der no sentido. Então, a tendência é considerar, né, que vai ser essa, calculada pelas forças da esquerda, der no sentido horário, pelas forças da direita, der no sentido anti-horário. Então, eu tenho um momento positivo. Aqui nós temos uma representação com todas essas componentes, né? Então, aqui juntei todo mundo, porque, na verdade, todas elas atuam simultaneamente, né? Então, temos aqui o esforço normal, né? E mais um momento em torno do eixo Y. Aqui, essa figura eu peguei do livro, por isso que está com essa nomenclatura diferente. Aqui é o momento torsor, né? Aqui, então, eu tenho a força normal. Aí, aqui eu tenho uma das componentes do cortante, em Z, que aqui o Z dele está para cima. E aqui ele colocou o Y como sendo esse, né? Então, aqui a outra componente do cortante, as duas componentes do cortante e as duas componentes do fletor, tá? Por simplificação. Bom, então a primeira coisa que a gente deve fazer para resolver esse problema aqui, que a gente vai resolver, é escolher o sistema de eixo. Então, vou escolher o sistema aqui, o eixo X, né? O eixo Y. E lembrem, tem que se formar um triedro positivo. Então, o Z vai estar aqui para frente. Tá? Então, aí a gente vai procurar os esforços que estão aí. Então, o esforço que atua na direção do eixo X, que é o eixo perpendicular à direção ao plano da seção, é o esforço normal. Então, o normal que vai atuar aí vai ser igual a quanto? Na seção S1. Vai ser dessas forças aqui, quem está atuando é a força de 40, a direção do eixo X. Então, é um normal de 40 kN, né? Sendo que ele está saindo da seção, então, o esforço normal positivo. Depois, nós temos o cortante. Os dois outros são cortantes, as duas outras forças. Então, eu tenho um QY e tenho um QZ, né? O esforço cortante QY vai ser essa força de 60 kN aqui. Então, a convenção para o esforço cortante diz, se ele está calculado pelas forças da direita, e ele vai estar no sentido contrário ao positivo do eixo, ele é positivo, né? O cortante QZ já é o valor de 20, né? 20 kN. Agora, ele está pelas forças da direita também, a direita da seção, ele também está agindo, só que no mesmo sentido positivo do eixo. Esse cortante QZ é negativo, né? Então, nós temos também os momentos. Eu tenho um momento em torno de X, vou ter um momento em torno de Y, e vou ter um momento em torno de Z. Ora, o momento em torno de X é o momento que a gente chama de momento torsor, né? O momento em torno de X, quem vai provocar? A força de 40 é paralela ao eixo X, não provoca. A força de 20, ela é concorrente com o eixo X, então também não vai provocar. Quem vai provocar vai ser essa força de 60. Então, vai ser a força de 60 vezes a distância em relação ao eixo, que é 3 metros.
Então, vai dar 180 kN vezes metro, né? Só que agora nós temos que ver qual é o sentido, se é positivo ou negativo. Então, usando a regra da mão direita, a gente vai ver, aplicar a regra da mão direita, vai ver que ele vai estar, a força de 60 girando em torno do eixo X, com a mão direita, nós vamos ver que vai dar um valor positivo, né? Sinal positivo, que vai estar no sentido positivo do eixo que foi convencionado, que é o X saindo. Então, na verdade, aqui seria, no caso, não é bem que eu vou indicar esse eixo X saindo da seção, né? Então, esse valor aqui vai dar positivo. Mas se eu tivesse escolhido X para lá também, o torsor também seria positivo, porque o que interessa é se o momento torsor, o sentido do torsor vai dar o sentido da seta apontando para fora da seção. Então, eu vou ter também o momento MY. Quem é que vai ser o momento MY? Quais são as forças que nós temos? Nós temos a força de 60, que é paralela ao eixo Y, então não vai provocar. Mas nós temos a força de 40, que não é paralela, também não é concorrente. Então, nós vamos ter um momento de 40. A distância dela em relação ao eixo vai ser esses 3 metros aqui, né? 40 vezes 3. Nesse caso aqui, a gente vai ver o seguinte, que o momento em torno do eixo Y, né? A gente pode provocar tração na frente ou atrás, né? Frente ou a parte de trás. Nesse caso aqui, na hora que eu pego essa força de 40 para girar em torno desse eixo Y, nós vamos estar provocando tração na parte da frente. Então, eu vou botar aqui frente, né? Depois, nós temos a força de 20. A força de 20 também vai provocar momento em torno de Y. Agora, vai ser 20 vezes a distância, que é 2 metros, né? Só que essa daqui já vai girar no sentido oposto, vai dar tração atrás. Então, nós vamos ter 40 vezes 3, que é 120, né? E 20 vezes 4, 40. Ou 20 vezes 2, 40, vai dar o resultado de 80. Só que aqui a tração, então, é quilonewton vezes metro, tração na frente, né? Nós vamos indicar isso, frente. Né? O momento em torno de Zeus, esse eixo, tá aqui apontando para frente, que é paralelo à força de 20, tá? A força de 20 não vai provocar momento. Veja que a força de 40 vai ser concorrente com o eixo Z, também não vai provocar momento. A única força que a gente vai ter que vai provocar momento em torno de Z é a força de 60. Então, vai ser 60 vezes a distância, que é 2 metros. Então, vai dar 120, né? Quilonewton vezes metro. E agora vamos ver de que lado que está sendo a tração. Como o eixo é o eixo Z, a tração aqui pode ser em cima ou embaixo, né? Então, essa força aqui, girando em torno desse eixo Z, ela vai dar tração em cima, né? Então, em cima, na parte superior da seção. Então, aí nós temos os esforços dessa seção S1. Vamos passar para a seção S2. Então, na seção S2, novamente, primeira etapa é a escolha do sistema de eixos. Então, o eixo X é o eixo paralelo ao eixo da barra. Vou escolher o Y para cá, ó. Então, de X para Y, o Z vai ficar positivo para frente, né? Então, aqui é o X, aqui é o Y e aqui é o Z, né? Então, vamos lá ver quais são os esforços que vão aparecer. Então, eu posso ter esforço normal, cortante em Y, cortante em Z, o momento torsor, né? O momento em torno de Y e o momento em torno de Z. O esforço normal é a somatória das forças de um do lado da seção na direção desse eixo, né? Do eixo perpendicular à seção. Então, quem está aqui nessa direção é o 60, né? 60 kN. Então, esse valor desse esforço aqui está entrando na seção, então, é o esforço normal de compressão, né? Cortante QY. Cortante QY vai ser a somatória das forças na direção do eixo Y, que é essa força de 40.
40 kN, né? Então, o que que acontece aqui? Eu estou fazendo o cálculo pelo lado direito, pelas forças da direita, e essa força está no sentido oposto ao positivo do eixo. Então, esse cortante é positivo. Né? Depois, o cortante QZ. Quem é que está aqui? A força de 20, né? E a força de 20 está no mesmo sentido do eixo. Então, como é pela direita, vai ser o sinal negativo. O torsor. O torsor é o momento em torno do eixo X. Quem não vai provocar? Quem não vai provocar é a força de 60, que é paralela. Mas eu vou ter momento provocado pela força de 20, que vai ser 20 vezes a distância aqui, que é 4 metros, né? E tem mais um momento provocado por essa força de 40. 40 vezes a distância, nesse caso aqui, é 3 metros, né? Ele está passando aqui na frente, ó. A figura, não sei se está dando para entender direito, mas essa figura aqui, essa barra está mais na frente. Então, a distância é de 3 metros para lá. Que essas barras aqui estão no mesmo plano, né? E essa força está um pouco mais na frente. A distância aqui, em relação ao eixo Y, é 3 metros. Então, vai ser 40 vezes 3, né? Então, vejam que o sentido do giro aqui é 1, do 20. E o sentido do giro do 40 é outro, né? Então, o sentido oposto. Então, esse aqui não vão se somar, vai ser a diferença aqui. Aqui vai dar 80, aqui dá 120, né? Então, vai dar o resultado 40 kN vezes metro. E quem vai predominar é o sentido da força de 40. Então, usando a regra da mão direita, você vai fazer o sentido dos giros, botar os dedos na direção da força e girar em torno do eixo. Vai dar para cima, no caso, vai dar positivo esse torsor, né? Depois, o momento MY. O momento MY é o momento em torno desse eixo Y aqui. Então, a força de 40 não provoca. Eu tenho um momento da força de 20, que vai ser 20 vezes a distância, que é essa distância aqui na vertical, que é 2,5 metros. Né? E temos mais a força de 60. A distância em relação ao eixo Y vai ser 3 metros, né? Tá mais na frente aqui, 3 metros. Né? Isso aqui, 20 vezes 2,5 vai dar 50, né? E esse aqui vai dar 180. Vamos ver agora onde é que eles estão provocando tração. Então, nesse caso, que esse eixo Y é posicionado dessa maneira, a tração pode ser na frente ou atrás. Então, quando eu pegar essa força de 20, ela vai estar girando assim, né? Ó, provocar o giro nesse sentido. Então, a tração é atrás, né? Quando eu for olhar a força de 60, ela vai estar girando assim, ó. Tá? Também. Todas as duas, né? Em torno do eixo Y. Então, essa daqui também é atrás, né? Então, vai dar 180 com 50, dá 230, né? Quilonewton vezes metro, e aqui a tração é atrás, né? A letra tá bonita, né? Aí o momento, vamos ver se daqui pro fim do período eu aprendo. Aí o momento MZ. Momento em torno do eixo Z. Quem não vai provocar? A força que é paralela, que é a de 20. E aí eu tenho, então, a força de 60 provocando momento, 60 vezes a distância, que é 4 metros. Né? Essa distância aqui, ó, em torno do eixo Z, e vejam, tá tracionando aqui do lado esquerdo, né? Vou botar a letrinha aqui logo para ver que é do lado esquerdo. E depois eu tenho um momento provocado pela força de 40. Vai ser 40 vezes a distância, que é a distância a essa altura, né? Tá passando aqui por cima a força. Então, a distância dela para esse eixo é os 2,5 metros. E a tração aqui é do lado esquerdo também, né? Então, vai ser 60 vezes 4 vai dar 240. Com mais 40 vezes 2,5 vai dar 100. O total vai dar 340 kN vezes metro. Tração à esquerda. E
Chegamos ao fim com os esforços que a gente queria determinar. Então, a gente tem um caso particular que é muito frequente na engenharia de estruturas, que é o caso das estruturas planas carregadas no próprio plano, né? Então, nesse caso, a gente vai ter algumas simplificações. Então, eu tenho aqui o meu sistema de eixos, e a minha estrutura está definida nesse plano XY, aqui por simplificação foi escolhido esse sistema de eixos. A estrutura definida no plano XY, e as forças atuantes também no plano XY, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Forças e estrutura no plano XY. Tá? Supondo que essas forças aí são cargas, cargas externas ou são reação de apoio, não interessa. São forças atuantes sobre essa estrutura. Né? Então, como nós temos governando o comportamento das estruturas de um modo geral, as equações da estática, somatória de forças em x, em y, somatória de forças em z, somatória de momento em x, y, z, etc. Nesse caso, existem algumas simplificações, porque como as minhas forças estão atuando somente em x e y, elas não vão ter componentes em z, né? Então, eu não vou ter essa equação de somatória de forças em z. Some, porque ela vai dar a identidade, vai ser só 0 mais 0 mais 0 igual a 0, não vai contribuir com nada. Então, é a equação a menos que eu tenho. E agora, como eu tenho as forças atuando no plano XY, elas também, ou elas são concorrentes, ou elas são paralelas aos eixos X e Y. Então, consequentemente, elas não vão dar momento nem em torno de X, nem em torno de Y. E essas equações também perdem o valor, né? Todas as forças ou são concorrentes ou são paralelas aos eixos X e Y. Então, eu vou ficar somente com 3 equações. Somatória de forças em X, somatória de forças em Y, somatória de momento em torno de Z. E é claro que uma força dessa também atuando assim, ela só pode dar componente nesse sentido e nesse sentido, né? Então, agora, se esse meu sistema de eixos aqui é o sistema XY, uma seção aqui só pode ter esforço normal e esforço cortante, tá? E o esforço cortante aqui é na direção definida, não teria componente de cortante em Z, digamos, né? Essa barra aqui está na direção X, então o esforço normal seria componente na direção X, esforço cortante componente das forças na direção Y, né? Somatória das componentes aqui de F3 e F2, no caso, se eu for calcular pela direita, e eu não teria componente de cortante em Z. Então, eu só teria o normal e o cortante, né? Novamente, também com relação aos momentos. Como eu tenho que as forças são concorrentes ou paralelas aos eixos X e Y, elas também não vão produzir momento em relação a esses eixos, né? Não vão ter componente de momento. E o momento que elas provocam não tem componente de projeção sobre esses eixos X e Y. Vai ser só o momento em torno de Z. Então, a outra que vai sobrar vai ser só o momento MZ, né? Então, em relação a cada equação, eu vou ter um esforço simples e os outros vão sumir. Então, se a minha estrutura é plana, carregada no plano, eu só tenho normal, cortante e momento em Z. Como o momento é só um, e é o fletor mesmo, eu posso omitir esse Zzinho aqui e dizer só N, Q e M. Né? Somente isso. Aqui a representação da estrutura que eu fiz foi colocando as barras, mas eu não preciso fazer isso. Então, a gente pode representar só o eixo da estrutura. Né? Representar a estrutura pelo seu eixo. Que seria esse pontilhado aqui, né? As forças aplicadas aí nos seus locais devidos, né, que eles atuam em relação ao eixo. Então, basicamente, em duas dimensões, a gente só vai ter os esforços, o esforço normal, o esforço cortante e mais o momento fletor. Somente esses três e nada mais. Ficou bem mais simples, né? No plano do que no espaço. Então, no plano, nós vamos ter o esforço normal, vai ser a soma algébrica
das projeções das forças atuantes de um dos lados da seção na direção do eixo da estrutura. Direção normal à seção, no caso, né? Porque a minha estrutura barra está assim, então a seção transversal está aqui, ó. O eixo perpendicular é esse e coincide com o eixo da barra. O esforço cortante é a soma algébrica das projeções das forças atuantes de um dos lados da seção na direção perpendicular ao eixo da estrutura. Então, agora já não se fala mais em soma para determinar cortante, em soma vetorial, porque como só tem uma direção, não tem mais aquele QZ, né? Não tem mais a parcela Z, só tem o QY, então eu vou tratar somente de uma soma algébrica simples agora novamente, né? E o momento fletor é a soma algébrica dos momentos das forças atuantes do lado da seção em relação ao seu centro de gravidade. Porque, novamente, essas forças não vão dar componente de momento nem em torno de x nem de y, só em torno de z. Então, basta somar algebricamente as componentes dos momentos. As convenções de sinais para as forças normais e forças cortantes já foram explicadas, são as mesmas, né? E o momento fletor, nesse caso, a gente vai dizer de que lado é que está ocorrendo a tração. Então, nós vamos especificar se traciona em cima, embaixo, do lado esquerdo, do lado direito, etc. Né? Então, agora vamos pegar um exemplo, que é uma estruturazinha carregada com algumas forças e determinar o esforço normal, o esforço cortante, o momento nos pontos C e D do quadro. Né? Então, o ponto C está aqui a 1 metro dessa extremidade, e o ponto D está aqui a 2 metros daqui, 3 metros daqui de baixo, né? Então, eu tenho que calcular os esforços pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, tanto faz, né? Tanto faz calcular pela esquerda ou pela direita. Mas, para isso, eu sei que aqui vão aparecer reações de apoio. Então, eu preciso conhecer quem é a reação VA, quem é a reação HA e quem é a reação VB, né? Porque se eu for calcular pela direita, eu tenho essa força de 40, essa força de 10, mas tenho também o VB. Se eu for calcular pela força da esquerda, tenho essa força aqui de 40, essa de 30, mas tenho também aqui o HA e o VA. Então, preciso das reações de apoio para determinar. Então, vamos usar as equações da estática para determinar essas reações. Então, eu tenho que a somatória das forças em X vão me fornecer o quê? HA eu botei para lá, para a esquerda, e eu tenho na direção horizontal, na direção X, eu tenho uma força de 30 e uma força de 10. Isso aqui é igual a 0, HA vai ser igual a 40, né? Quilonewton. Então, eu já estimei o HA aqui, porque eu tinha visto que as duas forças estavam para lá. Se eu tivesse posto ele para a direita, eu iria encontrar o valor sinal negativo, isso só queria dizer que eu tinha suposto a direção contrária da verdadeira, né? Pois vamos usar a somatória de momentos, por exemplo, em torno de A, né? Vejam que aqui, tanto faz o sentido que eu admiti como positivo. Eu vou considerar positivo esse sentido. A rotação, né, o momento produzindo giro nesse sentido. Então, nós vamos ter VB vezes a distância, que é 5 metros, né? Tá no sentido que eu convencionei positivo. Mas aí eu tenho essa força de 10 aqui, vezes a distância, que é 5 metros também. E agora, eu convencionei que o positivo era no sentido anti-horário, o giro é no sentido horário, então vai ser negativo. Essa força de 40 aqui, ó, a primeira, né, mais à direita, 40, ela está a uma distância de 5 metros também, e também está girando no sentido anti-horário. Novamente, a força de 40, a outra força de 40. A distância agora é 2,5, né? Também no sentido anti-horário. E também a força de 30, distância de 5 metros, né? Também no sentido horário. Isso aqui dá igual a 0. Lógico que aqui nós vamos ter o seguinte. Se eu tivesse escolhido o sentido oposto, não fazia diferença. Porque como eu vou igualar com 0 aqui no final, né?
não estou afetando efeito nenhum, eu só estou fazendo uma somatória, então tanto faz o sentido que eu adotar como positivo. Então, nós vamos ter que 5VB menos 50 menos 200 menos 100 menos 150 é igual a zero, né? 5VB é igual a quanto? 300 é 500, né? 5VB é igual a 500, logo VB vai ser igual a 100 kN. Ixi, não ficou espaço agora. Então, o VB deu 100. Como eu tenho outra equação somatória de forças em Y, me diz o quê? Que VA mais VB menos 80, né? É igual a zero. 40 mais 40 aqui, né? Então, VA, aliás, né? Vai ser igual a 80 menos 100. VA vai ser igual a menos 20. Então, o VA, na verdade, está para baixo, né? Deu 20 aqui. Esse VB deu 100 e o HA deu 40, tá? Então, agora eu já posso partir para determinar os esforços. Bom, então vamos agora determinar os esforços. Para isso, eu vou trazer as reações que a gente obteve. Aqui foi 20 para baixo, depois aqui deu 40 para lá, e aqui deu 100, né? 100. Então, eu quero saber os esforços em C. Então, como eu estou no plano C, eu só vou ter normal, cortante e momento. Tá? Então, o esforço normal é a somatória. Agora eu tenho, a minha barra está na direção, na horizontal, então o meu eixo X é esse, o eixo Y é esse, para cima que eu vou considerar. Tá? Então, normal é a somatória das forças na direção do eixo da barra. Quem é que tem, fazendo o cálculo pela direita aqui, quem é que tem pela direita? Só tem a força de 10, né? 10 kN. Então, como ela está saindo da seção, porque se eu estou calculando pela direita, como a estrutura está, a parte que está aqui do lado esquerdo, né? Eu estou ficando com esse pedaço. Está saindo da seção, vai dar tração. E o cortante? Cortante eu tenho 100 para cima, 40 para baixo, né? Então, vai dar 60 kN. Vejam que agora vai predominar o sentido da força de 100, que está para cima pela direita. Então, calculado pelas forças da direita, deu no sentido positivo do eixo, é um cortante negativo. E o momento? Momento, quem vai provocar momento? Tanto a força de 100 quanto a de 40, mas elas estão na mesma distância em relação à seção. Então, eu posso subtrair uma da outra e multiplicar aqui pela distância 1 metro, vai dar 60. Onde é que vai ser a tração? Então, 60 kN vezes metro, né? Onde é que vai ser a tração? Então, a minha seção está aqui. O sentido que predominou foi do momento da força provocado pela força de 100, que é esse. Então, essa força aqui eu posso substituir por um conjunto de duas forças, né? Uma saindo aqui embaixo e uma entrando aqui, para dar o mesmo giro do momento. Então, essa força aqui corresponde a tração embaixo e compressão em cima. Tá? Então, esse sentido de giro corresponde a tração embaixo e compressão em cima. Então, isso aqui é a tração embaixo. Tá? Se eu fosse fazer o cálculo pela esquerda, daria a mesma coisa, só que talvez um pouco mais de trabalho. Teria N, o Q e o M, né? Quem é que é o N? É a somatória das forças, só que agora eu vou ficar com o lado direito. E vou pegar as forças da esquerda. Quem é que está na direção do eixo da barra? A força de 40 e a força de 30. Então, vai sobrar 10 para a esquerda. Então, o normal vai ser 10 kN. Então, só que a minha seção é essa, então a força deu para lá, tá saindo, dá o normal positivo. Tinha que dar igual, né? Tanto um lá pelo outro, tem que dar a mesma coisa. E o cortante, que é que a gente tem? A gente tem 20 para baixo e 40 para baixo, tá? 60 para baixo. 60 para baixo, calculado pelas forças da esquerda, ou seja, deu sentido contrário ao do eixo, é um cortante negativo.
E o momento? O momento vai dar mais trabalho, porque tem mais força desse lado, né? Então, eu tenho essa força de 40, vou começar por aqui mais perto. 40 vezes a distância, que é o quê? É 2,5 menos 1, vai dar 1,5. E essa força aí, tá aqui a força assim, ó. Pra cá, né? Tá provocando o giro assim, ou seja, vai fazer isso, né? Tração em cima, compressão embaixo. Então, tração em cima eu vou chamar de negativa. Essa primeira força de 40. A força de 30 não vai provocar momento, né? Mas eu tenho também a força de 20 aqui. Vai dar 20 vezes a distância agora vai ser 4 metros. Tá? E está girando no mesmo sentido da força de 40. Mas eu tenho mais, essa força de 30 não provoca, mas essa de 40 aqui provoca. Então, tem 40 vezes a distância, que é 5 metros, que é a altura que vai daqui até lá, né? 5 metros. Agora, o sentido do giro é no sentido oposto, então esse é positivo. Então, vai ficar menos 60, menos 80, mais 200, né? 200 menos 140 vai dar 60 positivo, né? Que não vai dar para botar o metro. Então, é o que a gente obteve aí, por esse valor, né? Então, tanto faz calcular pelas forças da esquerda como pela da direita, né? Agora, vamos ao ponto D. Vamos repetir aqui as reações. A reação VA, que deu para baixo 20. O H deu 40 para lá. E a reação VB deu 100, né? Vamos lá. Novamente, como é no plano, eu só tenho normal, cortante e o momento fletor. Claro que aqui vai ser mais fácil fazer por essa perna de cá, que tem menos força, né? Então, essa distância aqui é 3 metros, né? Então, quem é que vai ser o esforço normal? Vai ser a força na direção do eixo da barra, que é a força de 20 kN. E veja que a força de 20 kN está saindo da seção, né? Então, vai dar tração positiva, né? E o cortante, que é o cortante? É na direção perpendicular ao eixo da barra. Vai ser essa força de 40. Cortante, 40 kN. E agora, vai ser positiva ou negativa? Depende, né? Tá para cima ou para baixo? Então, vamos imaginar que eu vou escolher o meu sistema de eixos aqui, ó. O Y positivo assim. Então, quando eu olhar, eu vou ficar bem aqui olhando, daqui, né? Que meu olho aqui olhando. E aí, eu tenho que estar para cima, calculado pela esquerda. Então, vai ser um cortante positivo. Ah, professora, mas eu não quero olhar desse lado, quero olhar do outro lado. Então, vamos olhar pela direita. Vamos botar o Y para o outro lado, vou olhar do lado de cá. Eu vou ficar com o meu olhinho bem aqui e o meu eixo positivo vai ficar assim. E agora vai dar 40, novamente, né? Vai dar 40, calculado pelas forças da direita, porque agora vai estar à minha direita. Se eu estou aqui, está à minha direita, para baixo. Então, vai dar positivo também. Tanto faz o lado que eu calcule, né? E o momento? O momento só tem essas duas forças, de 20 e de 40. Quem vai provocar o momento aí é a força de 40. Então, vai ser 40 vezes a distância, que é 3 metros, vai dar 120 kN vezes metro. E agora nós temos o quê? Que a tração, vamos lá, eu tenho a seção assim, a força está assim, né? Então, vai dar um momento, um giro nesse sentido. Então, eu substituo por um conjunto de força de tração e compressão para dar um binário produzindo esse giro. Então, tem que ser essa força assim e essa assim, né? Para dar esse giro. Então, a tração é aqui, né? Tá saindo essa, entrando essa outra, compressão aqui. Então, tração do lado de dentro, né? Então, tração dentro. Do lado de dentro. E aí, como era só um exercício, só para lembrar, vocês agora vão ter que estudar mais, fazer exercícios, treinar. Aqui algumas referências que eu usei e
fim e acabou.